Quem escreveu o Salmo 55, quem está com a Bíblia aí, você vai olhar o cabeçalho da Bíblia, você vai ver que foi Davi que escreveu. Seja como for, o momento em que Davi estava passando foi um momento de extrema aflição. Essa angústia no coração de Davi. Será qual o momento da vida de Davi que levou ele a escrever o Salmo 55? O Salmo 55 ele é ímpar. Você não vai ver Davi usando esse conjunto de expressões em nenhum dos outros salmos que ele escreveu. Imagino eu que talvez seja o momento em que Absalão, o seu próprio filho, traiu a Davi. Mas a Bíblia não relata, nós não sabemos que momento foi esse, mas foi um momento de extrema aflição. Se você quer saber um pouco das aflições de Davi, você leia 1 Samuel, a partir do capítulo 16, todo o livro de 2 Samuel, 1 Crônicas e 1 Reis, vai contar a história de Davi. Da assunção como rei e posteriormente até a sua morte. Você vai ver momentos de extrema aflição. E foi em um desses momentos que Davi escreve o Salmo 55. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1172 vezes a Bíblia cita o nome de Davi. Mas no meio dessa aflição, Davi passou por um momento que eu entendo que a maioria de nós também passamos. Esses pensamentos que vieram sobre a mente de Davi são expressos a partir do versículo 6. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Diante da adversidade, do problema que Davi estava enfrentando, e era muito grande, talvez o primeiro pensamento que veio sobre Davi foi o pensamento de fugir, de escapar da presença do problema, de ir para longe da dificuldade. Eu não sei se eu estou falando para algumas pessoas que também já fizeram isso. Diante de algum problema, diante de alguma dificuldade, fugiu do problema. Quantas pessoas, diante de um casamento em crise, viram para o marido e falam: eu quero divórcio. Quantos maridos viram para a esposa: eu não quero mais, eu quero divórcio. Você já pensou em fugir de algum problema seu alguma vez? Tipo, pensar assim, dá vontade de sumir, meter o pé, vazar no mundo. O problema é tão grande, dá vontade de fugir, chutar o balde. Só que quando nós fugimos, o problema não é solucionado. Não adianta fugir do problema, porque o problema não é solucionado quando nós fugimos. Eu falei isso aqui umas quartas-feiras atrás, no culto da tarde da bênção. Davi experimentou isso. Golias, durante 40 dias, 40 noites, se apresentava diante do exército de Israel, afrontando, humilhando. Dizia assim: não tem homem aí que possa lutar comigo não. E olha que Golias era grande, mais de 3 metros de altura. Todo mundo fugiu de diante da face de Golias, ninguém quis encarar. Golias foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, 40 dias. Enquanto Davi não se levantou para encarar o Golias, Golias estava lá. Se Davi não aparece no 40º dia, Golias ia voltar no dia 41, no dia 42, no dia 43. E é exatamente o que acontece quando nós fugimos do problema. Você está lá almoçando, o problema bate na porta. Não literalmente. É quando a gente se lembra do problema. Você perde o apetite, não consegue nem comer. Você está dormindo lá na maior tranquilidade, 3 horas da manhã. O problema bate na sua porta de novo. Não literalmente. Ou você acorda assustado, lembrando do problema, porque você não encarou o problema de frente. Você fugiu do problema. Porque, irmãos, medo das situações todos nós temos. Mas ser valente não é não ter medo. É não permitir que o medo nos paralise. Não que os problemas venham sobre nós e não nos faça pensar em fugir. Por que eu entendo que talvez esse problema que Davi estava enfrentando era Absalão, o filho dele? Versículo 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia
meu íntimo amigo. Era alguém que convivia com Davi com muita proximidade. E a maior dor é justamente quando o problema acontece dentro de casa. Pessoa que nós amamos, pessoas que nós convivemos. Quando o problema surge dentro de casa, aí sim, a dor é muito maior. Eu fico imaginando alguém virando para Jó e falando: amaldiçoa o seu Deus e morre. Se não fosse a mulher dele, ia ter um peso. Mas eu imagino a dor que tenha produzido no coração de Jó, porque quem disse isso para ele foi a própria esposa. E às vezes o problema acontece dentro de casa. Temos dificuldades dentro de casa. Aí no versículo 26 parece que a ficha, 16, parece que a ficha de Davi cai. Os olhos espirituais de Davi são abertos. Ele pensa: fugir, eu não vou fugir não. Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu vou repetir para que você possa dar um glória a Deus aí. Davi pensou assim: eu não vou fugir coisa nenhuma. Eu vou encarar o problema de frente, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Você não tem que fugir, porque o Senhor te salvará. O Senhor te dará o livramento, o Senhor te dará a vitória. Ainda que pensamentos de um homem de Deus como Davi, muitas das vezes o tentaram enganar, querendo fazer com que ele fugisse. Esses pensamentos também vêm sobre nós. Mas nós precisamos aprender a fazer como Davi. Eu invocarei o nome do Senhor e o Senhor me salvará. Fugir que nada. Eu vou ficar aqui e vou ver o nome do Senhor sendo glorificado nesse problema. E ele diz mais, versículo 22... lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Permaneça firme, invoque ao Senhor, e o Senhor te salvará.